Olá, continuando a aula, nós vamos falar agora sobre os raios-x e sobre o ordenamento dos elementos na tabela periódica. Os raios-x, vamos ver primeiro como se forma o espectro contínuo. Eles são formados a partir da aceleração de elétrons em um tubo de vácuo, em que se é aplicada uma diferença de potencial. Esses elétrons acelerados, a partir de um alvo, onde está a carga positiva, então eles são acelerados durante o percurso e vão ganhando energia cinética. Só que ao chegar no alvo, eles interagem com o alvo e são espalhados, perdem toda essa energia que eles ganharam. E essa energia vai ser emitida na forma de um fóton de raio-x. Existem elétrons que vão chegar aqui, se chocam, perdem energia, são espalhados com determinada energia, se chocam de novo com uma energia menor, então emitem outro fóton com uma energia menor. Existe algum elétron que acabou se chocando com alguma partícula de ar que eventualmente pode ter ficado no tubo e perdeu energia, ganhou novamente. Existe sempre também o elétron que não chocou com nada durante o caminho e gastou toda a energia dele aqui sendo espalhado pelo alvo. Então, dessa forma, vai ter um conjunto de comprimentos de onda, de frequência também, de energia, com que são emitidos os raios-x. Isso dá origem ao espectro que nós chamamos contínuo, que é essa linha contínua, ignorando esses dois picos, por enquanto, essa linha contínua aqui de emissão de raios-x. A energia máxima de um fóton de raio-x é aquela que foi gerada, quando o raio-x foi gerado por um elétron que não se chocou com ninguém, ganhou o máximo possível de energia cinética. Ou seja, essa energia, K0 máxima, vai ter a energia K0 vai ter uma energia do fóton KF, vai corresponder, e em termos de comprimento de onda, HC sobre lambda. Então, a maior energia cinética possível do fóton emitido corresponde a um comprimento de onda mínimo. E esse comprimento de onda mínimo, ele não depende do material do alvo, ele é gerado apenas pela desaceleração, esse espectro é gerado pela desaceleração dos elétrons. Então, o que seriam esses dois picos, Eles são chamados picos característicos. Bem, ao se chocar com o alvo, muitos elétrons têm energia suficiente para arrancar um elétron da camada K, que é a mais interna, porque a energia deles é muito, muito alta, a energia desse elétron que chega, Então, ao arrancar um elétron da camada K, vai ficar um lugar vazio aqui, o que não é estável. Então, um elétron de uma camada mais externa vai decair, para vir ocupar esse espaço aqui. Isso pode acontecer com elétrons de diversas camadas, tá? Mas aqueles que são mais prováveis e que são vistos, que estão num intervalo de energia correspondentes ao que é visto, sobreposto ao espectro contínuo, são aqueles que vêm da camada L para K e da camada M, N igual a 3, para a camada K. Então, são os que acabam sendo vistos num espectro de raio-x. Como cada elemento é um poço de potencial com um potencial distinto, com um número de elétrons distinto, a diferença de energia entre os níveis depende de cada elemento. Então, cada elemento vai ter um espectro de raio-x característico, por isso tem esse nome. Então, em 1913, o cientista Moseley, ele estava variando o alvo de raio-x que era bombardeado e fazendo medida da difração de raio-x, desses raios-x que incidiam num cristal. O que ele observou
é que com a variação, com a mudança dos elementos, havia mudança, obviamente, claro, como hoje nós sabemos, o comprimento de onda muda, mas ele observou que as mudanças estavam relacionadas com a raiz quadrada da frequência desses fótons, né, emitidos. E tinha uma sequência, né, em relação aos elementos que ele apresentava. Então, fez um gráfico, né, numerando os elementos e, em função dessa ordem desses elementos, a raiz quadrada de f dando uma reta. Então, como que ele conseguiu entender isso? Vamos lembrar, no átomo de hidrogênio, se a gente pegar, a energia que a gente calculou para um nível de energia de um átomo de hidrogênio. Aqui a gente tem, bom, o inverso de N, né, 1 sobre N quadrado, e essa constante toda que é igual a menos 13,60 elétron-volts. Aqui nós temos um E à quarta. Então, ele pensou, o seguinte, os elétrons que são arrancados e que, portanto, vai ter uma emissão de raio-x, correspondem à camada K. Então, a caída, né, de um elétron mais externo para a camada K é que vai gerar os raios-x. E esses elétrons que são os mais internos, né, da camada K, é que estão mais próximos do núcleo e que, portanto, sentem com mais intensidade a influência do núcleo. Então, pensando, ele fez o seguinte, a gente tem E à quarta. Se a gente pega um átomo de hidrogênio, eu posso pensar nisso como E ao quadrado vezes E ao quadrado. Como a carga um E ao quadrado, a carga do elétron ao quadrado, que é negativa, e vezes E ao quadrado, que é a carga desse próton do hidrogênio. Então, veria daí, né, a interação e esse E à quarta. Mas um átomo que tem mais do que um elétron, ele sempre vai ter 2 elétrons na camada 1s. Então, ele vai ver essa carga do núcleo, ele tem a carga dele, então temos um E ao quadrado, mas a carga do núcleo ele vai ver blindada pela carga negativa do outro elétron que também está ali na camada K. Então, ele vai ver uma carga positiva de E ao quadrado vezes Z menos 1. Porque essa aqui era de um elétron só, né? De um elétron e um próton. Então, nós vamos ter agora Z prótons, só que Z menos 1, né, elétron. Então, só que a carga é ao quadrado, né? Então, E ao quadrado vezes Z menos 1 ao quadrado. Então, percebe que nós temos, para esse outro elétron, vai ver toda essa constante, só que multiplicada por Z menos 1 ao quadrado. Então, quando nós temos a transição de ele fez isso pegando a radiação a radiação K-alfa, que é da camada L para a camada K, né? Então, a camada L tem um N igual a 2, e a camada K tem um nível de energia correspondente a N igual a 1. Fazendo a diferença de energia, nós temos menos 13,60 inscrito em elétron-volts, então Z menos 1 ao quadrado, né? E fazendo a diferença, 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 1 ao quadrado. Lembrando que o fóton a energia do fóton é H, constante Planck, vezes a frequência. Então, bom, esse número aqui, fazendo essa diferença, ficamos com 10,2 elétron-volts, que multiplica Z menos 1 ao quadrado, e essa diferença de energia toda corresponde a HF. Então, escrevendo F como a energia dividido pela constante de Planck, nós temos a energia e dividido aqui a constante de Planck escrita em elétron-volts, porque aqui estava em elétron-volts, tá? Elétron-volts vezes segundo.
Então, se a gente tira a raiz quadrada dos dois membros, nós ficamos com a raiz quadrada de f, e aqui vai ficar só z menos 1, né, vezes a raiz quadrada disso. Então, fica aqui a raiz de f igual a uma constante, que multiplica z, menos essa constante. Então, e essa relação cabe muito bem na ordem aqui desse gráfico que foi realizado. Antes desse experimento, a tabela periódica era baseada na massa atômica, mas havia muitos elementos cuja ordem não correspondia ao esperado das variações das suas propriedades químicas. A partir do momento que o Moseley fez esse trabalho e reordenou os elementos, a ordem correspondia ao que se esperava das propriedades dos elementos. Então, a partir daí, a tabela periódica foi reorganizada, que é a tabela que nós temos até hoje, só que naquele tempo ainda faltavam alguns elementos, e foi possível prever a existência dos novos elementos a partir dos lugares que faltavam ali na tabela periódica. Então, essa foi a contribuição dos raios-x, da compreensão de como são formados os raios-x, que só foi possível também a partir da mecânica quântica. Então, esse foi mais um vídeo, e teremos um último desta aula.